eu acredito que as eleições americanas hoje entram numa outra vibe, num outro patamar, numa outra dinâmica, tendo em vista, né, eu vou ter que ver o que o Biden falou, né, mas justamente as respostas que ele vai dar para algumas colocações que o Putin fez. Claro que aqui nós não estamos defendendo a Rússia, mas ele deu um banho de explicações. Se a gente for olhar para o direito internacional, nós já comentamos isso 300 vezes. Pelo direito internacional, você não pode invadir, etc, etc, etc. Mas veja, né, que o próprio Putin, sem citar diretamente, ele coloca o dedo na ferida. Quando vocês tiveram um problema lá no Iraque, nós dissemos, você tem certeza do que você está falando? Falou para o Bush, temos provas. Se vocês têm provas, nós apoiamos vocês. E ele sabia que não tinha prova, sabia que era tudo furado. Entendeu? E eu acho que isso é que é importante, que ele diz, quando você tem uma boa relação e uma relação de confiança, você estabelece algo positivo. E isso não está acontecendo com essa liderança atual. A outra coisa que ele coloca é sobre a China. Eu achei isso também um ponto assim, que me chamou a atenção. Ele dizendo, olha, a China não é agressiva, a China não está querendo, ela não está querendo ocupar espaços. Ela tem uma dinâmica, ela é uma boa relação. Quem está vendo? Quem está vendo? Eu acho que isso aí também é uma coisa do americano, né? Da ideia de império. Né? Eu escrevi dois textos sobre impérios em livros, e o império ele precisa de um inimigo para ele prosseguir, né? Para ele não, né, entrar em decadência. Ele precisa de um inimigo, ele tem que eleger o inimigo para continuar, né, se esforçando para melhorar e etc. E eu acho que isso o Putin compreendeu muito bem. Tanto assim que ele fala das origens da Rússia, quando ele cita as origens, é muito interessante, que ele diz o seguinte, a Rússia, apesar de não ser verdade, não ser preciso, a Rússia não é ofensiva. Claro que ela ocupa um monte de território. Senão não ficava desse tamanho. Senão não era desse tamanho. Mas ele coloca, a Rússia ela não provoca guerras. Ele provavelmente está se referindo, né, ao século XX, né, que é o momento, vamos dizer assim, histórico, onde a Rússia realmente não fez a guerra, mas ela ocupou todo o leste sem dar um tiro. Né? E eu acho que agora, né, a questão dele ter trazido a China para o debate seria no sentido de mostrar para o público norte-americano, olha, vocês têm mais a perder em guerrear com a Rússia e competir comercialmente com a China. A coisa é boa para todo mundo. Eu acho que a mensagem que ele quis colocar, porque aquela entrevista, eu tive essa impressão. Quem levou para quem? Quem entrevistou quem? Né? Putin entrevistou Kaufmann. Ele mandou um recado, né, Ricardo? Ele foi mediando ali, dando as dicas para o Carlson, que é esperto, percebeu, teve horas que o Carlson percebeu que estava sendo manipulado, mas foi na onda, porque é interessante, a entrevista foi excelente por causa disso, entendendo? E aqui ele coloca, ele tem uma frase dele que eu até vou ler, não vou nem ler porque é longa, né? Que ele diz o seguinte, quem destruiu as relações e quem queimou pontes, que interprete do jeito que quiser, com a Rússia foram os ocidentais. Cabem a eles tomarem a iniciativa para restabelecer essas relações e aquele negócio, né? Nós queremos parceria. E é engraçado quando ele fala na parte histórica, ele cita, né, essa parceria econômica que ele alinhavou com os europeus e que os americanos, e ele coloca, né, os americanos quiseram destruir essa parceria, uma parceria que prejudica a Europa. Isso, olha, se essa entrevista for exibida na Europa, alguns governos terão sérios problemas, entendendo? Sérios problemas, sérios. Né?